Oi, eu sou o Thiago e você está no canal Thiago com TH. Hoje eu vou falar sobre o documentário produzido pela Globoplay. O documentário chama Em Nome de Deus. E se você quiser saber sobre o que eu vou falar a respeito desse documentário, fique comigo. Um dos médiuns mais famosos do Brasil, João de Deus, está no centro de uma grave denúncia. Denúncias de abuso sexual. O local é frequentado por políticos e celebridades. João de Deus tem negado as acusações. É uma avalanche de denúncias. 25 mulheres. 57. não para de aumentar. Mais de 200 mulheres. Continua subindo. 330 contra João de Deus. Bom, o documentário conta a trajetória de João Teixeira de Faria, que ficou popularmente conhecido aqui no Brasil como João de Deus. O documentário ele está muito bem produzido, a qualidade está sensacional. E é um documentário que consegue prender bastante a nossa atenção. Sobretudo porque é um documentário que tem algumas cenas bem fortes. E é quase que impossível não se envolver e não se indignar, sabe? Não ficar revoltado com esse documentário. O João Teixeira de Faria, né? Ele ficou conhecido por ele fazer curas espirituais. Então, num determinado momento, ele fala que não foi ele que deu esse título para ele, mas num determinado momento ele começou a ser conhecido como João de Deus. E daí o documentário não conseguiu identificar em quando se deu essa escolha do nome. Dá ao entender, né? Fica meio que subentendido que ele mesmo se intitulou com esse nome. E daí a história começa a contar, né, os relatos das mulheres que foram abusadas sexualmente por ele. Como que funcionava? Ele fazia os atendimentos espirituais e daí girava ali tinha toda uma lógica, né, que envolvia muito dinheiro. O tratamento em si, ele não era cobrado, mas as pessoas ali tinham tipo todo um comércio que girava em torno, né, da casa lá que ele atendia, que ficava em Abadiânia. Então funcionava da seguinte maneira: a pessoa fazia o atendimento, daí ele meio que receitava lá com uma letra que praticamente era um garrancho, e daí ele receitava a medicação que a pessoa precisava tomar, tipo de um creme, que daí foram e analisaram esse creme, e nesse creme praticamente não tinha nenhum componente ali que fazia bem para a saúde. E ele vendia também água, uma água lá específica que a pessoa precisava tomar. E outro ponto que ele também que movimentava ali o comércio era a questão de pedras preciosas que ele vendia, alguns cristais. Daí as pessoas compravam esses cristais que elas levavam para casa. Tinham cristais que chegavam a custar R$1.000, até mais de R$1.000 tinham alguns que custavam. Além disso, fora todo o comércio que girava ali em torno, né, de alimentação, que daí tinha lanchonete, fora todas as pousadas que acabavam tendo que pagar uma taxa de funcionamento para casa, que acabava indo para as mãos, né, do João de Deus. Ao longo do documentário a gente percebe que várias mulheres já vinham denunciando ele desde o começo, né, quando ele começou a prestar esses serviços. Tanto é que a princípio ele iria trabalhar, né, lá no sul, e ele foi expulso de uma casa de lá por conta de abuso. Ele falou algumas vezes: minha doença é mulher. Sexual, envolvia uma menina de menor de idade. E daí ele abriu essa casa e ela ficou assim conhecida mundialmente. Tanto é que ele chegou até a montar um projeto para ele conseguir expandir o seu centro de atendimento. Só que assim, o documentário mostra que daí, em meio aos atendimentos que ele fazia, ele selecionava algumas mulheres que ele levava para uma salinha, e daí ele cometia as maiores atrocidades, né, os maiores abusos sexuais. Ele pedia para as mulheres tirarem as roupas, se esfregava no corpo das mulheres, enfim, eu não vou detalhar aqui as coisas que ele fazia, que eram coisas bem perversas, pesadas e criminosas. Eu escutei rumores muito fortes de que ele abusa das mulheres. Só que daí uma mulher resolveu fazer a denúncia, e essa denúncia, a primeira mulher que resolveu fazer a denúncia, o caso dela acabou caindo na mão de uma juíza. A juíza acabou reconhecendo que ela tinha sim sido abusada, mas o processo não deu andamento e acabou que
não deu em nada esse processo. E o caso dessa moça, uma das primeiras que denunciou ele, eu falo uma das primeiras porque antes já tinham outras que já tinham feito denúncias. Ela conta que ele abusou dela e o pai dela ficou de costas na mesma sala enquanto ele abusava dela. Eu coloquei todas as mulheres com que eu tinha conversado e listei. E daí desencadeia, né, a abertura do processo. O processo dessa moça acabou dando em nada, mas o ponto principal que acabou desencadeando todo o processo de fato foi pra frente foi quando uma moça que mora fora do país resolveu também fazer a denúncia e daí acabou caindo na grande imprensa e daí vários casos acabaram vindo à tona. Ao todo, aproximadamente ele abusou de mais de 300 mulheres. Dentro dessas mulheres que ele abusou, tinham mulheres que eram menor de idade. É bem emblemático quando a gente começa a assistir o documentário que você fica o tempo inteiro pensando assim, mas com tanta gente denunciando esse homem, como que nenhuma denúncia ia pra frente? Daí você começa a entender o quanto esse homem ele era poderoso ali naquela região. Tanto que algumas pessoas que tentaram levar adiante, né, a denúncia, ele matava e o caso acabava não dando em nada. João, ele é um cara muito mais poderoso do que Marcola do PCC. Então assim, você vê, é um documentário que ele é repleto de impunidades, porque esse homem, assim, ao longo da vida dele, ele vinha cometendo esses crimes, só que nenhum crime, apesar de terem pessoas, mulheres corajosas que denunciavam, esses acabava não dando em nada por conta de todo o poder que esse homem tinha. E daí lá pro final do documentário, ele mostra que o João, né, de Deus acabou sendo preso, só que por conta da pandemia que a gente teve, né, do Covid, ele acabou saindo. Só que anteriormente, as mulheres, né, esse coletivo de mulheres, elas deixaram bem claro que seria muito violento para elas se ele fosse solto, né? Porque a gente sabe como é a prisão domiciliar aqui no Brasil. Não existe uma fiscalização. E ele iria ficar na casa, que ele conseguiu numa casa luxuosa, que ele conseguiu às custas da exploração da fé das pessoas, às custas dos abusos que ele cometia, de todos esses atos criminosos, né? E daí esse era o ponto central, sabe? E o sentimento que fica na gente que assiste o documentário é justamente esse, de indignação. Porque como pode, né? Um homem que tem mais de 300 casos de abuso sexual nas costas conseguir ficar na sua casa. Então, assim, chega a ser revoltante e a gente para pensar o quanto o dinheiro dita as regras do jogo na nossa sociedade. O quanto a vida dessas mulheres eram, tipo, de menos valor. Você entrava ali com o coração aberto. É revoltante, mas o documentário ele vale muito a pena que você assista, porque é um documentário que faz com que a gente repense muita coisa, sabe? É um documentário bem pesado, você tem que ser uma pessoa forte para conseguir assisti-lo. Em alguns momentos, a gente até fechava o olho para não ver algumas cenas de tão fortes que essas cenas eram. Mas enfim, o documentário chama Em Nome de Deus. Se você tiver a oportunidade, assista e depois volte aqui no canal e comenta o que você achou do documentário. E semana que vem nós teremos vídeo novo aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu gostaria de pedir para você que curta esse vídeo, compartilhe, para que esse tipo de conteúdo chegue para mais pessoas. Um beijão e até semana que vem. Tchau, tchau. Eu acho que parece que eu gaguejei na fala do documentário, né? Cara, ele ficou lá a maior parte do tempo lá, né? Bom, o documentário conta a trajetória de João Teixeira de Faria. É Faria? Ah, tava certo. Eu nem sentei.